Hollywood adora reescrever a história, mas quando se trata da Segunda Guerra Mundial, a indústria não apenas distorceu os fatos. Às vezes, quebrou-os ao meio e os incendiou. O resultado? Filmes que desrespeitaram veteranos, apagaram aliados e transformaram sofrimento real em espetáculo glamouroso. Já se perguntou até onde Hollywood iria para transformar tragédia em sucesso de bilheteria? Vamos descobrir os filmes de guerra que deveriam envergonhar os estúdios. De Volta às Filipinas, 1945. Imagine pegar um dos capítulos mais horríveis da Guerra do Pacífico, a Marcha da Morte de Bataan, e reduzi-lo a cenário de fundo para John Wayne. Foi exatamente isso que De Volta às Filipinas fez. Em vez de mostrar a realidade, onde milhares de prisioneiros filipinos e americanos morreram durante uma marcha forçada brutal, o filme transformou o Coronel Madden de Wayne no salvador das Filipinas. Lutadores da resistência filipina foram deixados de lado, retratados como aldeões indefesos à espera do grande herói americano. A verdade era bem diferente. Grupos como os guerrilheiros Hukbalahap já vinham travando campanhas de resistência sofisticadas contra os japoneses muito antes de qualquer coronel de Hollywood aparecer. Eles tinham suas próprias linhas de suprimento, estruturas de comando e estratégias, mas nada disso apareceu no filme. Por quê? Porque o público americano em 1945 queria triunfo, não nuances. Os executivos do estúdio sabiam que o patriotismo venderia, mesmo que isso significasse reescrever a história. O momento tornava essa propaganda ainda mais poderosa. Com a guerra ainda em curso no Pacífico, o filme ofereceu ao público uma fantasia de domínio americano enquanto silenciava a realidade da liderança filipina. Historiadores passaram décadas corrigindo o dano, lembrando-nos de que a libertação não foi entregue por heroísmos de Hollywood, mas através do sangue e da inteligência dos combatentes locais. Volta a Bataan não era apenas um filme de guerra. Era uma distorção tão flagrante que roubou dos verdadeiros heróis a sua história. A Batalha do Bulge, 1965. Poucos filmes de guerra cometem crimes contra a geografia, mas Battle of the Bulge conseguiu isso com estilo. A verdadeira Batalha do Bulge ocorreu nas Ardenas, uma floresta congelada onde neve, neblina e frio intenso definiam cada movimento. Mas Hollywood filmou na ensolarada Espanha, com planícies abertas, céus claros e tanques rolando como se fosse um faroeste. Veteranos que sobreviveram à verdadeira ofensiva das Ardenas saíram dos cinemas em desgosto. Não era apenas uma questão de localização errada. Toda a estratégia de batalha depende do terreno. Os Panzers alemães dependiam de florestas densas, pouca visibilidade e surpresa. O filme, em vez disso, mostra-os avançando em campo aberto em plena luz do dia, como uma espécie de cavalaria do deserto. Historiadores militares riram da absurdidade. Os tanques até realizaram manobras que desafiavam a física, mais adequadas para um comercial de brinquedos do que para uma história de guerra. O resultado foi um espetáculo sem substância. Soldados reais lutaram na lama congelada, famintos e apavorados, enquanto este filme apresentava um blockbuster de ação ensolarado. A desconexão absoluta entre fato e ficção fez dele um dos erros mais notórios da Segunda Guerra Mundial. Ao trocar tempestades de neve por céus azuis, a Batalha das Ardenas transformou uma das batalhas mais duras da guerra em uma fantasia, e nem mesmo uma convincente. A Ponte do Rio Kwai, 1957. Aqui está um filme que os críticos adoram, mas os sobreviventes da ferrovia da Birmânia desprezam. A Ponte do Rio Kwai de David Lean é lembrado como um épico vencedor do Oscar. Mas para aqueles que viveram, o filme foi um golpe no estômago. Em vez de mostrar trabalho forçado, fome e resistência, imaginou oficiais britânicos orgulhando-se de construir uma ponte para seus captores japoneses. Isso não é apenas impreciso, é insultante. Prisioneiros de guerra reais fizeram tudo o que podiam para resistir. Eles sabotaram equipamentos, atrasaram o trabalho, contrabandearam remédios e arriscaram execução para manter o moral vivo. Mas o filme nos deu o Coronel Nicholson, obcecado com a perfeição da engenharia. Um personagem inventado para drama e prestígio. Sobreviventes que assistiram à estreia saíram horrorizados ao ver que seu sofrimento havia sido reescrito como cooperação. Mesmo a explosão climática da ponte é pura ficção. Na realidade, aquelas pontes permaneceram até que bombardeiros aliados as destruíram do ar, sem ataques dramáticos de comandos, sem sacrifícios nobres, apenas ataques aéreos implacáveis e sobrevivência brutal. Historiadores deixaram
como Julie Sommers mostrou, como este filme foi prejudicial, cimentando mitos enquanto enterrava o verdadeiro heroísmo daqueles que resistiram por dentro. A Ponte do Rio Kwai continua a ser celebrada por cinéfilos, mas deveria vir com um aviso: bela cinematografia, história desastrosa. Os Canhões de Navarone, 1961. Se você achou que A Ponte do Rio Kwai distorceu a verdade, Os Canhões de Navarone não apenas a distorceu, mas inventou uma totalmente nova. Este sucesso de bilheteria não foi baseado em uma missão real, nem sequer foi baseado em armas reais. Os colossais canhões alemães naquela ilha grega falsa, eles nunca existiram. Ainda assim, o diretor J. Lee Thompson convenceu o público de que uma ousada incursão de comandos aliados foi uma jogada histórica magistral. Na realidade, as operações aliadas no Dodecaneso foram desastres. As forças britânicas sofreram derrotas esmagadoras em 1943, perdendo milhares de homens. Não houve heroísmo de última hora, nenhuma fortaleza gigante para explodir, nenhuma artilharia mítica controlando as rotas marítimas, mas Hollywood substituiu o fracasso pela fantasia, oferecendo aos espectadores um resgate emocionante que apagou a verdadeira história de sacrifício e derrota. A geografia composta do filme piorou as coisas. Costurou pedaços de ilhas em um campo de batalha completamente fabricado. Os críticos da época ignoraram, mas os historiadores apontam que essa ficção ofuscou os horrores genuínos da campanha do Mediterrâneo Oriental. O próprio Lord Mountbatten admitiu que foi um dos erros mais caros da guerra. Os Canhões de Navarone podem ser emocionantes na tela, mas é uma história de guerra sem guerra. E, no entanto, se enraizou tão profundamente na memória popular que muitas pessoas hoje ainda pensam que é baseado em eventos reais. É assim que uma boa mentira de Hollywood pode ser perigosa. A Grande Evasão, 1963. Poucos filmes são mais amados do que Fuga do Século. As acrobacias de moto de Steve McQueen, os esquemas persuasivos de James Garner e a liderança de Richard Attenborough fizeram dele um dos grandes filmes de aventura de guerra. Mas aqui está o ponto. Quase nada disso aconteceu dessa forma. A verdadeira Grande Fuga de Stalag Luft 3 foi uma operação da comunidade britânica. Nenhum americano participou, mas Hollywood reescreveu o roteiro, dando a glória a McQueen e seus camaradas americanos fictícios. Na realidade, a fuga foi uma obra-prima de furtividade, não de espetáculo. Os prisioneiros cavaram túneis à mão, criaram disfarces com cobertores e arriscaram tudo sob a cobertura da noite. Não houve tiroteios dramáticos ou saltos de moto sobre cercas. E o resultado real? Sombrio. Dos 76 homens que escaparam, apenas 3 conseguiram voltar para casa. A Gestapo executou 50 outros a sangue frio, mas Hollywood não queria tragédia, queria emoção. Assim, o filme transformou uma história sombria de sacrifício em um filme de aventura. Sobreviventes e historiadores condenaram isso por décadas, argumentando que enterrou o verdadeiro custo da operação. Em vez de homenagear os homens que morreram, nos deu acrobacias de Hollywood. A Grande Evasão continua icônica, mas vamos ser claros, não é história. É um filme que glamorizou a tragédia, substituindo o planejamento cuidadoso e a perda comovente por perseguições de motocicleta e a ostentação de estrelas de cinema. A Coração Púrpura, 1944. Alguns filmes não apenas distorcem a história, eles ativamente usam o preconceito como arma. The Purple Heart, de Louis Milestone, é um deles. Lançado no auge da histeria anti-japonesa, retratou os oficiais militares japoneses como sádicos caricaturais, monstros zombeteiros que existiam apenas para torturar prisioneiros americanos. Cada personagem foi despojado de complexidade humana. O drama de tribunal do filme não era entretenimento. Era propaganda que alimentava um clima onde mais de 120 mil nipo-americanos já estavam presos em campos de internamento. O momento é o que torna este filme tão insidioso. Enquanto o público chorava pelos americanos ficcionalizados na tela, americanos reais de ascendência japonesa eram forçados a responder juramentos de lealdade, entregar propriedades e viver atrás de arame farpado. As caricaturas cruéis do filme davam às pessoas justificativa para essas políticas. Não era apenas um filme de guerra, era um reforço cultural da discriminação. E aqui está o ponto crucial. Embora baseado vagamente em aviadores americanos capturados, a história foi exagerada, dramatizada em uma peça moral onde a crueldade foi exagerada para impacto emocional. Os personagens japoneses não eram soldados, eles eram
Demônios desprovidos de nuances. Críticos modernos veem o filme como um estudo de caso perfeito, de como a propaganda pode endurecer o preconceito enquanto se disfarça de entretenimento. The Purple Heart não é apenas ultrapassado, é um lembrete de que o cinema pode ajudar a justificar a injustiça. Em vez de apenas contar uma história, despejou gasolina no medo e na suspeita reais, transformando rolos de filme em armas de ódio. The Story of Dr. Wassel, 1944. Hollywood adora um herói solitário, mas em The Story of Dr. Wassel, de Cecil B. DeMille, o herói solitário não foi apenas exagerado, foi inventado. O verdadeiro Dr. Cordon Wassel era um norte-americano, médico da Marinha, que ajudou a evacuar homens feridos de Java em 1942. Admirável, sim, mas no filme ele é transformado em uma máquina de resgate de um só homem, carregando homens através de selvas, desafiando ordens e salvando o dia sozinho. A realidade tinha trabalho em equipe. Hollywood nos deu a criação de mitos. Na verdade, Wassel fazia parte de um esforço coordenado com outros médicos, enfermeiros e oficiais. A evacuação seguiu canais militares e planejamento coletivo. Foi perigoso, mas não era a fantasia aventureira que DeMille apresentou. Críticos da época até notaram como os heroísmos pareciam forçados, com alguns revisores abertamente céticos quanto à sua precisão. E então havia a representação do inimigo. As forças japonesas eram mostradas como caricaturas desajeitadas, constantemente superadas pela engenhosidade americana. Isso não era apenas uma narrativa preguiçosa. Era a propaganda de guerra projetada para dar ao público um impulso de moral, transformando operações complexas em simplicidade de histórias em quadrinhos. A história do Dr. Wassel é um caso clássico de como Hollywood transformou eventos de guerra em lendas agradáveis ao público. O verdadeiro médico merecia reconhecimento, mas não à custa da verdade. Ao tentar inspirar, o filme acabou distorcendo a história em algo quase irreconhecível. Eles eram dispensáveis. 1945. John Ford era um mestre na criação de mitos americanos, e em Eles Foram Expendíveis, ele focou sua lente nas tripulações de barcos PT nas Filipinas. O resultado? Um filme que transformou uma das derrotas mais devastadoras da América em uma nobre tragédia, cuidadosamente apagando as falhas logísticas e os erros de comando que condenaram aqueles homens desde o início. Não era verdade, era comida reconfortante embrulhada em uniformes. O filme retrata os barcos PT como armas navais heróicas e eficazes. Na realidade, eles infligiram pouco dano aos japoneses enquanto sofreram pesadas perdas. Mais importante, o filme apaga o papel dos guerrilheiros filipinos que continuaram a resistência muito depois da rendição americana. Em vez disso, Ford apresentou a campanha como uma história puramente americana, reforçando a ideia de que apenas o sacrifício dos Estados Unidos teve peso no Pacífico. O final suavizado é a distorção mais evidente. Em vez de mostrar rendições em massa, fome e ocupação brutal, Ford termina com um senso de dignidade silenciosa, nossos heróis se retirando para lutar outro dia. Isso não era a realidade. A queda das Filipinas foi um desastre, marcado por marchas da morte e colapso. Mas Hollywood não estava interessada na derrota. Estava interessado no moral. Eles Foram Dispensáveis continua sendo elogiado por sua arte, mas por trás do artesanato há uma reescrita preocupante. Não honrou a verdade do que aconteceu. Deu ao público o que eles queriam acreditar. O Mais Longo dos Dias, 1962. No papel, O Mais Longo dos Dias soa como o filme de guerra definitivo. Um elenco de estrelas, escala massiva e a história do dia D, mas na execução foi mais espetáculo do que substância. Darryl F. Zanuck encheu o filme com John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda e uma parada de lendas de Hollywood. O problema? O estrelato deles ofuscou os verdadeiros heróis e diluiu a complexidade da invasão em uma cena de ação sanitizada. O filme condensa meses de planejamento em um arco dramático arrumado, apagando o caos, a falta de comunicação e os quase desastres que definiram o dia 6 de junho de 1944. Praia de Omaha, uma das batalhas mais sangrentas da guerra, foi apresentada como um drama manejável, despojada de seu puro horror. Manobras de tanques que teriam sido impossíveis nas praias reais são mostradas para dar efeito. A Ponte Pegasus, executada com precisão cirúrgica na vida real, torna-se apenas mais um momento explosivo.
E até mesmo a liderança foi distorcida. Os verdadeiros atos heróicos do general de brigada Theodore Roosevelt Jr. na praia de Utah foram minimizados em favor da presença de celebridade de Fonda. Incontáveis oficiais subalternos e soldados que tomaram decisões críticas desapareceram completamente. O resultado foi um épico brilhante que entretinha, mas enganava. O mais longo dos dias continua a ser amado pelos fãs do cinema de guerra clássico, mas os historiadores são claros: transformou a operação militar mais complexa da guerra em um desfile de Hollywood. A invasão não foi glamourosa. O filme foi A Batalha do Rio da Prata, 1956. As batalhas navais são brutais, motores rugindo, metal retorcido, explosões despedaçando navios, mas você não saberia disso em A Batalha do Rio da Prata. O filme de Michael Powell e Emeric Pressburger apresentou o confronto de 1939 entre cruzadores britânicos e o couraçado de bolso alemão Admiral Graf Spee, como um duelo de cavalheiros no mar. Os oficiais trocaram cortesias educadas. A luta parecia estranhamente civilizada e o verdadeiro caos da guerra foi polido até se assemelhar a um esporte. A sanitização não parou no estilo. O capitão Hans Langsdorff, do Graf Spee, foi retratado como uma figura trágica e honrada, despojada de seu papel ao servir uma máquina de guerra fascista. Ao suavizá-lo, o filme borrava as linhas morais entre agressor e defensor. Críticos se preocupavam que isso criasse uma equivalência desconfortável, retratando oficiais nazistas apenas como homens cumprindo seu dever. E então, havia as cenas de batalha. As explosões pareciam mais fogos de artifício do que explosões catastróficas. Quebras de comunicação na vida real, manobras desesperadas e compartimentos inundados foram substituídos por ações organizadas, quase polidas. O afundamento do Graf Spee, que envolveu diplomacia complexa e pressão de vários governos, foi simplificado em pontos de enredo arrumados. A Batalha do Rio da Prata pode parecer polida, mas, ao fazer isso, tirou da história suas apostas. Não era guerra naval, era teatro naval, cuidadosamente encenado para fazer a guerra parecer honrosa em vez de horrível. Flying Tigers, 1942. John Wayne, mais uma vez, entra na história e a remodela para se encaixar em um molde heróico. Em Flying Tigers, ele interpreta o líder do grupo de voluntários americanos, os famosos pilotos que lutaram na China antes dos Estados Unidos entrarem formalmente na guerra. Na superfície, é uma aventura patriótica sobre bravos americanos salvando o dia. Mas, ao aprofundar, você encontra uma eliminação das próprias pessoas que o filme afirma homenagear. Os verdadeiros Flying Tigers eram de fato habilidosos, mas sua história era inseparável das forças chinesas que apoiavam. Sem a infraestrutura, inteligência e mão de obra chinesas, o AVG teria ficado no chão. No entanto, no filme, os chineses são reduzidos a figurantes enquanto Wayne e companhia monopolizam os holofotes. Pior, simplificou o combate em uma fantasia de matinê de sábado, onde aviões japoneses caem como moscas e a coragem americana conquista tudo. A propaganda foi deliberada. Lançado em 1942, a missão do filme era incitar o fervor patriótico e simplificar uma guerra complicada em mocinhos e bandidos claros. Funcionou como entretenimento para elevar a moral, mas à custa da precisão. Historiadores mais tarde apontaram como distorceu as verdadeiras dinâmicas do conflito sino-japonês, fazendo parecer que a América carregou o fardo sozinha. Flying Tigers se tornou um sucesso de bilheteria, mas deixou para trás um legado de mito. Homenageou os voluntários americanos, mas desrespeitou os aliados chineses, transformando uma luta conjunta em um ato solo. Ao buscar espetáculo, o filme reescreveu a verdade de uma parceria que merecia reconhecimento. Um tal de Joe, 1943. Às vezes, Hollywood não apenas suaviza a guerra, mas se afasta completamente dela. A Guy Named Joe, de Victor Fleming, é menos sobre combate e mais sobre romance, com um toque sobrenatural. Spencer Tracy interpreta um piloto americano morto que, em vez de seguir em frente, retorna como um mentor fantasmagórico para um piloto mais jovem. É sentimental, patriótico e carregado com o espírito de guerra, mas trivializou o teatro do Pacífico em um cenário para melodrama de fantasia. A ideia de aviadores caídos guiando outros do além trouxe conforto ao público em 1943. O problema, isso veio ao custo da verdade.
As campanhas aéreas reais no Pacífico foram brutais, com baixas impressionantes, missões desesperadas e exaustão esmagadora. Em vez de enfrentar essa realidade, o filme envolveu a perda em um otimismo suave de Hollywood. Mesmo as sequências de voo se apoiavam mais no espetáculo do que na realidade, com acrobacias improváveis e representações suavizadas do combate aéreo. Enquanto isso, o ângulo romântico consumia a história, transformando campos de batalha em palcos para triângulos amorosos em vez de estratégias de sobrevivência. Soldados e aviadores tornaram-se símbolos, não humanos, peças convenientes em uma fábula de guerra brilhante. Sim, A Guy Named Joe elevou o moral, mas também estabeleceu um precedente perigoso, transformando a guerra em um mito tão palatável que deixou de se parecer com guerra. Não é de se admirar que Steven Spielberg o refizesse décadas depois, como sempre, provando que a fantasia perdurou mesmo enquanto a verdadeira história se afastava ainda mais. Objetivo: Birmania, 1945. Se você quer ver como Hollywood pode irritar um aliado inteiro, não procure mais do que Objetivo: Birmania. Estrelado por Errol Flynn, o filme retrata uma unidade americana de elite enfrentando bravamente os japoneses nas selvas de Burma. Empolgante, certo? Exceto que a campanha real de Burma foi travada principalmente pelas forças britânicas e da Commonwealth, com os americanos desempenhando um papel limitado. O governo britânico ficou tão indignado com o filme que o baniu completamente dos cinemas do Reino Unido. O filme apresentou os americanos como os únicos libertadores, apagando os sacrifícios das tropas britânicas, indianas, africanas e birmanesas que suportaram o pesadelo extenuante da guerra na selva. Veteranos que lutaram na campanha real ficaram revoltados, vendo seu sangue e suor roubados para a fantasia reconfortante de Hollywood. As distorções não pararam por aí. O personagem de Flynn se envolve em heroísmos na selva que tinham pouco a ver com a campanha real, lenta, desgastante e cheia de doenças. A frente de Burma era definida por exaustão, chuvas de monção e pesadelos com linhas de suprimento, não por aventuras dignas de cinema. Objetivo: Burma não era apenas impreciso, era insultante. Ao fingir que a campanha foi um triunfo americano, o filme reescreveu a cooperação aliada em excepcionalismo americano. É lembrado hoje não por sua ação, mas por sua audácia, um dos exemplos mais claros da disposição de Hollywood em substituir aliados por suas próprias estrelas. Midway, 1976. A Batalha de Midway foi uma das vitórias mais decisivas no Pacífico, mas você não saberia disso pelo filme Midway de 1976. Em vez de apresentar o confronto como a aposta arriscada e baseada em inteligência que realmente foi, o filme ofereceu ao público uma novela desajeitada cheia de drama familiar e filmagens de arquivo recicladas. Um ponto de virada na história mundial, transformado em televisão da tarde com aviões. O maior pecado do filme foi sua dependência de rolos de combate existentes inseridos na narrativa, o que criou inconsistências visuais gritantes. Você veria uma cena de aviões autênticos e, de repente, cortava para cenários de Hollywood com atores entregando diálogos rígidos. O constante vai e vem matou a imersão. Pior, os personagens eram superficiais. O filme desperdiçou Charlton Heston, Henry Fonda e Toshiro Mifune em subtramas melodramáticas em vez de se concentrar no trabalho de inteligência afiado e na estratégia naval que decidiram a batalha. Era menos sobre decifrar códigos e mais sobre partir corações. Dificilmente a história que Midway merecia. Críticos na época reconheceram como espetáculo, em vez de substância. Veteranos resmungaram que a batalha foi tratada com pouco respeito ou precisão que merecia. Hoje, serve como prova de que, mesmo com um grande tema, Hollywood pode deixar a desejar ao buscar emoções fáceis. Midway não foi apenas decepcionante, foi uma oportunidade perdida de homenagear um dos momentos mais decisivos da guerra. Pearl Harbor, 2001. Se você precisa de um exemplo perfeito de Hollywood no seu pior, não procure além de Pearl Harbor. O blockbuster de Michael Bay tentou equilibrar um triângulo amoroso com um dos dias mais sombrios da América, e falhou espetacularmente em ambos. Em vez de se concentrar no horror, caos e resiliência de 7 de dezembro de 1941, o filme se afogou em melodrama brilhante e efeitos especiais. O ataque em si é retratado como uma extravagância de CGI, completa com acrobacias improváveis e explosões encenadas para máximo impacto visual. Mas é a história humana que é mutilada.
Verdadeiros marinheiros, soldados e civis são deixados de lado para que Ben Affleck e Josh Hartnett possam lutar por Kate Beckinsale em uma história que parece mais uma novela do que um épico de guerra. As imprecisões se acumulam. A estratégia japonesa é simplificada em vilania de desenho animado. A resposta americana é retratada como limpa e decisiva quando não foi nada disso. Os sobreviventes criticaram o filme por transformar seu trauma em espetáculo, retirando a gravidade do evento para criar emoções de blockbuster. Pearl Harbor é frequentemente comparado a Titanic, só que com bombas em vez de icebergs, mas a diferença é gritante. Titanic tratou sua tragédia com gravidade. Pearl Harbor transformou uma das maiores tragédias da América em entretenimento de pipoca. Por isso, merece todas as críticas que ainda recebe. Então, aí está, 15 filmes da Segunda Guerra Mundial, dos quais Hollywood deveria se envergonhar. Eles distorceram a história, apagaram aliados e transformaram tragédia em entretenimento. Mas aqui está a grande questão. Quando Hollywood reescreve o passado, o que acontece com a verdade? Talvez a batalha mais perigosa não seja travada com bombas ou balas, mas com histórias. Qual desses filmes te chocou mais? Deixe seus pensamentos nos comentários. Inscreva-se e mantenha a conversa viva.